E aí galera do Me Salva, estamos aqui para mais uma aula de mecânica vetorial. Nessa aula a gente vai aprender sobre sistemas equivalentes. Então, o que são sistemas equivalentes? Sistemas equivalentes a gente usa quando a gente tem um sistema de forças muito complexo, com forças atuando em várias direções, e a gente quer reduzir isso a uma coisa mais simples, ok? Nesse caso aqui a gente vai começar bem simples. É no caso uma estrutura engastada aqui no ponto O, onde ela está suspensa, ok? E tem uma força sendo aplicada na ponta dela aqui. E eu quero reduzir isso a uma coisa mais simples. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar essa força aqui e colocá-la aqui. Mas como eu faço isso? Ok? A gente vai recorrer ao que a gente aprendeu, que é o momento de binários, e a gente vai aplicar essa força 1 aqui, vamos deslocá-la para cá, para cima. Em cima do ponto O. Eu quero saber em relação ao ponto O, que na verdade é o eixo Z, porque eu estou em 2D, ok? Eu aplico essa força aqui em cima, só que eu não posso simplesmente aplicar essa força, senão eu vou ter uma desigualdade de forças aqui. Vou ter uma força a mais, então eu aplico a mesma força aqui embaixo. Ok? Se vocês notarem aqui, eu vou criar um binário. E essas forças aqui, elas se anulam entre si. Ok? E mantenho o sistema de forças iguais, só que desloquei essa força para cá. Beleza, e esse binário aqui, ele gera um momento que é o mesmo momento que essa força aqui gera em torno do ponto O. Seria um momento nesse sentido aqui, ok? E a gente vai ter a nova configuração do sistema, que é uma força única aqui, F1, com um momento correspondente àquele binário que a gente criou. Momento do binário, que ele nada mais é do que a força 1 vezes a distância d, entre a força e o eixo de rotação. Mesma coisa quando a gente tiver duas forças. A gente também pode reduzir tudo isso a um sistema com uma força, onde aqui a gente vai ter uma força resultante. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, com binários, etc., só que aqui. Vai ter uma força resultante, que é a soma de F1 e F2. E vai ter um momento também, que é também a soma dos momentos de cada força, ou seja, F1 vezes D1 mais F2 vezes D2. Beleza? Tranquilo? Passando então para outra coisa e continuando o que a gente está falando. A gente tem, por exemplo, aqui eu expressei um sistema de forças bem complexo com um momento de binário aqui em torno de um corpo rígido, aplicados num corpo rígido, tá bom? Tenho F1 e eu tenho um ponto O aqui. E eu estou fazendo tudo em relação ao ponto O. Ok? Eu tenho F1, tenho um vetor posição, que vai de O até F1 e vai de O até F2, até a linha de ação deles, ok? Eu posso trazer todas essas forças para cá, para o ponto O, vocês estão vendo, e puxar também o binário, porque o binário é um vetor livre, então eu posso puxar o binário, e puxando essas forças para cá, para o ponto O, eu vou ter os momentos correspondentes em relação ao ponto O a eles, ok? Então, momento com relação ao ponto O da força 1, e eu coloquei ele aqui. Isso aqui eu desenhei sem eixos para vocês abstraírem um pouco, tá? E momento com relação à força 2. Seria o braço de alavanca vezes a força vetorialmente, ok? Beleza? Isso aqui nada mais a gente está fazendo do que o somatório de forças vetorial em relação ao sistema, ok? E isso aqui nos resulta numa força resultante. Ó, puxei todas as forças, os respectivos momentos, e nos gerou uma força resultante somando elas, fazendo o somatório delas. A mesma coisa com relação aos momentos. A gente pega e soma os momentos. O somatório dos momentos binários, digamos assim, que é esses livres que já estavam aplicados, mais o somatório dos momentos devido às forças, vou botar momento em relação a O, é igual ao momento resultante, que a gente pode expressar aqui. Tá? Vocês abstraem sempre, isso aqui é sempre 90 graus em relação ao vetor posição e a força. Então, aqui seria o momento resultante. Ok, pessoal? Passando, então, para mais umas simplificações que a gente pode fazer, como reduções adicionais de um sistema de forças e momentos. Digamos que a gente tenha 3 forças e a gente quer fazer a mesma coisa, reduzir isso para cá. Só que a gente pode fazer uma redução adicional ainda, que é reduzir isso para cá e vai gerar um momento.
E eu quero tirar esse momento, quero deixar só uma força. Então, digamos assim, eu puxei essa F1, F2 e F3 para cá, para o ponto O, e eu vou afastar ele, gerando o momento que eu geraria de cada uma das forças, tá? Digamos assim, eu tenho que o M que eu geraria é F1 vezes D1 mais F2 vezes D2 mais F3 D3. E isso aqui é igual a força resultante vezes uma distância. E eu, manipulando algebricamente, eu tenho isso. Então, eu vou pegar, puxar essa força, somar todas elas, colocar no ponto O e depois afastar. Afastei a distância D necessária para isso. E eu vou ter um sistema equivalente, onde aqui eu tenho uma distância D. Ok? Num sistema coplanar, a mesma coisa, várias forças, vários momentos binários e um ponto O aqui. Vou fazer os vetores de posição. Esse aqui é o R1, R2 na verdade. Esse aqui, vou puxar para fora aqui, é o R1. E esse aqui é o R3. Ok? R3. Vou puxar tudo para o ponto O. E vou somar essas forças, gerando uma resultante. Ok? Digamos que seja para cá a resultante. Beleza? Fazendo isso, puxo os momentos do binário também, somo os momentos de cada força e eu vou ter também um momento resultante. Estou arbitrando para cá, eu não sei para onde ele é. Beleza? Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu posso puxar essa força para fora do sistema aqui, em relação aqui. E deixar uma distância que eu vou calcular. A distância D. E eu vou ter a mesma relação daqui. Ok? Uma matéria que a gente não usa tanto, mas que é importante ter também, é a de um momento de um torsor. O que é um torsor? E como a gente reduz um sistema todo a um torsor. Beleza? Digamos que aqui eu tenho uma força resultante, já simplifiquei o sistema, uma força resultante e uma força e um momento resultante. Eu tenho esse momento aqui que faz um ângulo θ com relação à força, eu vou decompor esse momento em componentes ortogonais e paralelas à força, beleza? Fazendo isso aqui com relação a esse ângulo θ, eu vou ter esse momento aqui, que é perpendicular. Vou botar aqui momento, e esse símbolo de perpendicular, e um momento paralelo à força resultante, momento paralelo. Ok? O que acontece aqui? Eu posso simplificar isso aqui, puxando essa força resultante mais para cá, de maneira que gere esse momento que é perpendicular aqui em relação a esse eixo. No caso, esse eixo aqui. Beleza? Eu vou puxar essa força para lá, no eixo B ali. E o momento que estava paralelo fica lá, né? Mas ele é um momento no binário, a gente tem que lembrar disso. Eu posso fazer isso e posso puxar ainda o momento, que já é momento de binário, para cima da força resultante. Então, eu vou ter uma força resultante. Opa, só uma flechinha. E puxando o momento paralelo para cima da força, eu vou ter o que a gente chama de torsor, tá? Lembrando que aqui tem uma distância D, que vai gerar aquele momento que é perpendicular. Ok? Aqui eu vou ter um torsor. O que é um torsor na vida real, por exemplo? Onde a gente vê um torsor? Quando a gente tem um parafuso, digamos. Isso aqui é a cabecinha do parafuso. Ok? E a gente quer apertar esse parafuso. A gente pega, coloca a chave de fenda e a gente aperta e gira. Ou seja, a gente está fazendo uma força resultante para baixo e está girando, aplicando um momento nesse parafuso. Isso é um torsor, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Tchau, tchau.